Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na manhã deste dia para celebrar a ceia do Senhor. Amém? Vocês estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Eu estou muito feliz, quero dar os parabéns para as mamães. Eu queria que cada mamãe colocasse de pé para nós fazermos uma oração pelas mamães. Existe ministério mais valoroso que esse? Não tem, irmãos. A mulher, a mãe, ela é aquilo que, a pessoa importante na educação dos filhos. E vocês são mulheres valorosas. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tem orientado vocês a fazer tudo quanto o Senhor tem direcionado para educar, para criar os seus filhos. Mãe é aquela que chora, aquela que clama, aquela que está sempre junto. E eu posso dizer uma coisa para você: se eu estou aqui hoje, é porque minha mãe investiu muito na minha vida, me mostrando os caminhos do Senhor, me direcionando nos caminhos do Senhor, me orientando. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, para que ela, espero que ela esteja assistindo agora essa homenagem aqui também. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Pai, louvado, engrandecido e exaltado é o teu nome, Senhor Deus, pela vida de cada mamãe que está aqui representada nessa manhã de ceia do Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, a tua bênção sobre cada mãe. Senhor, sabemos que temos lutas, temos diversidades, temos adversidades, e certamente cada mamãe aqui tem a sua luta e tem a sua batalha diária. E eu peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha trazer o consolo, trazer a força, trazer o renovo, trazer, Senhor Deus, algo do teu Espírito para o coração de cada mamãe aqui nesta manhã, Pai. Continua ajudando, fortalecendo, dando graça, derramando as tuas misericórdias sobre a vida de cada mãe. E assim eu as abençoo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Vamos dizer todos juntos: feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para mamães. Glória a Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé. Desculpa me pedir para você sentar, mas para lermos uma passagem da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, 17 em diante, diz assim a palavra de Deus, vocês acompanhem. Nisso que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis, não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tem de casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine o homem a si mesmo antes de comer este pão e beber deste cálice. Pois todo o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai
uns pelos outros. Feche seus olhos para a palavra de oração. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Estamos na tua presença, nesse dia tão importante, nesse culto tão importante que é o culto da ceia do Senhor. Pedimos a ação do teu Espírito nessa hora, para abrir a nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para entendermos, absorvermos e praticarmos tudo quanto o Senhor há de nos ensinar nessa manhã. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Poder tomar assento. A palavra de exortação para a igreja do Senhor. Paulo escreve as cartas de 1 e 2 Coríntios, em sua terceira viagem missionária, quando ele estava na cidade de Éfeso. Essas cartas essa igreja de Corintos, foram constituídas quando Paulo passou 1 ano e meio nessa cidade chamada Corinto, uma cidade grega importante, quando ele fez a sua segunda viagem missionária. Aproximadamente 5, 6 anos depois, ele estava em Éfeso, e houve que essa igreja tão promissora, essa igreja de Corinto tão pujante, essa igreja de Corinto tão importante, mas ao mesmo tempo uma igreja que estava tendo muitos problemas. É uma igreja de grande potencial, mas havia algumas situações muito complicadas que estavam acontecendo na igreja, e Paulo, estando em Éfeso, escreve essas cartas para poder orientar, exortar e instruir a igreja de Corinto. E um desses importantes problemas está relacionado no que nós acabamos de ler. Paulo mostra que, apesar deles estarem cultuando a Deus, o culto que eles estavam prestando tinha mais problemas do que solução. Precisamos estar atentos, irmãos, porque é possível que nos reunamos e não façamos a coisa certa. É possível que a igreja se organize como corpo de Cristo, mas sem cumprir o propósito. Paulo está exortando aqui os crentes coríntios, dizendo, uma coisa que era para ser boa, acabava se tornando ruim. E ele pergunta, o propósito aqui, não é reunir para comer a ceia do Senhor? É o que o apóstolo Paulo está perguntando para eles. O propósito não é reunir para comer a ceia de Cristo. O propósito não era uma reunião social. Entenda uma coisa, por mais bonito que os nossos cultos sejam, e eles são, uma música abençoada, e eu quero aqui abrir um parênteses, nós tivemos hoje a presença, estamos tendo hoje o privilégio, temos a presença aqui do Ministério de Homens de honra da nossa igreja, da Igreja IBC, que veio aqui nos prestigiar nessa manhã, ministrando um louvor, nos conduzindo nesse louvor. Vocês foram abençoados por esse louvor? Diga amém. Dê uma salva de palmas para esses homens de honra. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus pela vida desse ministério infantil que veio aqui também hoje homenagear as mamães. Fechado essas aspas. Nós estamos aqui com um culto bonito, bem apresentado, bem organizado, com telas, com luzes, organização, mas aqui não pode ser um entretenimento. Nós, quando nos reunimos, não podemos ser uma reunião social. Entretenimento é bom, mas não é o propósito. Como a minha esposa perguntou, quem viu o musical aqui da semana passada, foi lindo, sim ou não? Mas se você não foi alcançado pela mensagem, foi só um entretenimento. Se você não foi impactado pela mensagem desse musical tão bonito, desse teatro tão bem apresentado, passam meses ensaiando, mas o propósito não é entreter. Se você não saiu daqui com a mensagem que impactou a sua vida, foi só entretenimento. O propósito da igreja do Senhor ao se reunir à mesa do Senhor é para se alimentar, é para que sejamos nutridos. E entenda uma coisa, é possível se satisfazer sem se nutrir. Então, quando nós estamos diante de uma reunião como essa, diante da mesa do Senhor, o propósito, quando nós vemos na casa do Senhor, ele não pode ser algo social.
não podemos vir aqui para mostrar uma roupa nova. Não podemos nos reunir para poder apresentar um louvor, uma peça. Nós teremos aqui um musical, um coral no próximo domingo, à noite, que vai ser uma bênção. Mas tem uma mensagem, tem um propósito. O propósito não é sentarmos e nos apreciarmos, nos entretermos, passar um tempo aqui. Não. O propósito aqui é nos alimentarmos e nutrirmos o nosso espírito. Este é o propósito da reunião, de que a igreja se reúne. Estão entendendo? Digo amém. E é possível nós nos satisfazermos sem nos nutrirmos. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de viajar para os Estados Unidos. Mas eu não gosto da comida americana. Os famosos fast foods. Eu até gosto de alguns lugares lá que eu faço até questão de ir. Mas sabe quando você vai, que tem uma franquia lá chamada Shake Shack, que não tem no Brasil, que é uma delícia, é gostoso. Tem lá um hambúrguer que é muito bom. Pego lá um potão de milkshake de morango, que é uma delícia. E eu saio satisfeito. Mas eu pergunto para você, eu saio nutrido? Não. Então é possível, se você comer, sair satisfeito, mas não sair nutrido. E entenda uma coisa, apesar de satisfazer, mas não nutrir, a longo prazo te prejudica, faz mais mal do que bem. Quando eu passo ali uma semana, 10 dias, eu já não estou aguentando mais. Porque aquilo começa a me fazer mal. Meu organismo começa a não aceitar mais tão bem aquilo, é gostoso na hora que chega. E aí você não vê a hora de procurar um restaurantezinho brasileiro lá e comer um arrozinho, um feijãozinho, uma picanha, uma saladinha. Porque aí você sai nutrido. Em nossa igreja, por mais caprichado que seja o nosso culto, o propósito não é satisfazer, nem entreter. O objetivo é trazer o alimento para a nossa alma, para que a nossa igreja seja um corpo saudável. E qual é a proposta deste culto então? Se alimentar e nutrir. Diga assim, alimentar e nutrir o meu espírito. E o que estava acontecendo aqui? No versículo 29, Paulo vai chamar a atenção dizendo: vocês comem, estão comendo, estão bebendo, quando vocês se reúnem para a própria condenação. A reunião deles, não é a nossa não, viu gente? A reunião deles, ao invés de trazer libertação, estava trazendo condenação. Ao invés de trazer a vida, estava trazendo morte. E no versículo 30, ele mostra a consequência por não entenderem o real propósito da igreja se reunir. E eu vou ler novamente. Você me acompanha aí. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Entenda uma coisa, os nossos cultos têm que ser para fortalecer, para curar. Os nossos cultos têm que ser para despertar. A mesa do Senhor existe despertamento. Na mesa do Senhor existe cura, fortalecimento, saúde. E é na mesa do Senhor que nós somos alimentados, despertados e curados. Mas é quando nós nos sentamos e nos reunimos para comer a mesa do Senhor. Ele estava se reunindo, não para comer a mesa do Senhor, para comer a mesa, a ceia deles. E Deus tem o prazer de nos trazer, de nos convidar para a mesa. O nosso lugar é na mesa, e não importa qual seja as circunstâncias que eu e você estejamos passando. A Bíblia nos mostra que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de lutas, mesmo em batalhas, nós não devemos nos ausentar da mesa do Senhor. A Bíblia fala muito de mesa, irmão, muito, muito de mesa. Porque tem algo poderoso na mesa do Senhor, e você vai ver isso daqui a pouco. No Salmo 23, versículo 5, Salmo 23, 5, para você ver como nós devemos estar à mesa do Senhor em toda a situação. Deus tem o prazer de preparar uma mesa para nós em todos os momentos. No Salmo 23, 5, o salmista vai dizer assim, ó: o Senhor prepara uma mesa perante mim,
na presença dos meus inimigos. Esse versículo simboliza a proteção, o sustento divino, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições. A mesa representa a provisão, a bênção e a presença de Deus em meio às adversidades. O salmista está dizendo assim: olha, o Senhor põe uma mesa diante de mim, mesmo quando eu estou na frente dos meus inimigos, mesmo quando eu estou na batalha, mesmo quando eu estou na luta, mesmo quando eu estou na dificuldade, o Senhor prepara uma mesa para mim, mesmo na presença dos meus inimigos. Deus não está dizendo aqui que está proporcionando alimento somente, mas conforto, segurança, demonstrando proteção. A mesa nesse contexto é muito mais do que uma refeição, é um símbolo de provisão divina e presença de Deus, em qualquer situação que você esteja passando. E às vezes nós conversamos com o irmão: estou sentindo a sua falta. O que aconteceu? Você sumiu. Você, pastor, estou passando uma luta que você não tem ideia. Pois é exatamente nesses momentos, no momento de lutas terríveis, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em meio às intensas batalhas, entenda uma coisa, meu irmão: nunca se afaste da mesa do Senhor, porque é Ele que vai te trazer o preparo em meio, o sustento, a comida, o alimento, a provisão, mostrar a presença dEle, porque você está na luta, mas Ele está preparando uma mesa. Você está na batalha, mas Ele está preparando uma mesa. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, qual é o poder que essa mesa tem. Porque você nunca deve se afastar, se ausentar da mesa do Senhor. E a Bíblia nos vai mostrar, vai nos ensinar através dessa mulher, de Mateus 15, a mulher cananeia, a mulher cirofenícia. Essa mulher vem ao encontro de Jesus. E essa mulher vem gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu estou em casa, dentro da minha casa, tem a minha filha, que está terrivelmente endemoniada. E os seus discípulos chegam e não deixam aquela mulher se aproximar, e os seus discípulos chegam até Jesus: Senhor, despede essa mulher, que ela vem gritando atrás de nós. E quando os discípulos chegam perto de Jesus para falar isso, aquela mulher chega e fala: Senhor, me socorre. E Jesus dá uma palavra que parece ser uma palavra dura para ela. Jesus fala assim: olha, não é bom eu tirar da mesa dos filhos e lançar o pão aos cachorrinhos. Mas olha o quanto essa mulher valorizava a mesa do Senhor. Essa mulher disse assim: Senhor, no versículo 27 de Mateus 15, Senhor, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Então Jesus respondeu: ó mulher, é grande a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. E daquela hora a sua filha ficou sã. Ela sabia que apenas uma migalha da mesa do Senhor tinha o poder para derrotar o poder do diabo e de seus demônios. Apenas uma migalha, que era suficiente, que caísse da mesa do Senhor, poderia destruir todo um exército de Satanás. E naquele mesmo instante que ela falou assim: Senhor, eu só preciso de uma migalha da tua mesa, eu não preciso de muita coisa, essa migalha vai salvar a minha filha, essa migalha vai botar os demônios para correr, apenas uma migalha, Senhor. Ela valorizava a mesa do Senhor. E aquele povo de Coríntios estava se reunindo, desperdiçando a oportunidade de ter uma mesa toda posta em favor deles. Entenda algo importante: a graça põe a mesa, a graça prepara a mesa, mas a fé se serve da mesa. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. A graça prepara a mesa, mas é preciso que eu e você tenhamos fé, como aquela mulher. Por isso Jesus falou assim: ó mulher, grande é a tua fé, porque a graça vai preparar a mesa, mas a fé
que vai se servir desta mesa. Todos os dias, entenda uma coisa, todos os dias, Deus põe um banquete em nossa vida, para que por meio da fé, nós nos sirvamos dele. Eu vou repetir, todos os dias, nós que somos povo de Deus, todos os dias, Deus põe um banquete na nossa frente. Não importa se eu estou lutando, não importa se eu estou pelejando, não importa se eu estou na bênção, eu tenho sempre preparado por Deus um banquete para mim, mas é necessário que eu acesse pela fé. Quero ministrar uma palavra profética sobre sua vida. Levanta tua mão, por favor. Tem uma mesa posta todos os dias sobre a sua casa. Tem uma mesa posta todo dia no seu trabalho. Tem uma mesa posta todo dia na sua família, no seu casamento. Não importa onde você esteja, ou qual seja a área da sua necessidade, Deus coloca uma mesa para te suprir. E você precisa servir dessa mesa pela fé, porque a graça põe a mesa, mas pela fé você se serve. Quantos vão servir aqui? Pela fé dessa mesa. Deus tem uma mesa preparada em todas as áreas da sua vida. Deus tem uma mesa na tua casa, no teu trabalho, na tua dificuldade, até na frente do teu inimigo. Tem uma mesa. Pela fé, você precisa acessá-la, meu irmão. Não adianta nós termos uma mesa posta se nós não usarmos a nossa fé para acessá-la. E essa mulher nos mostra o quanto essa mesa é poderosa. Essa mesa não tem ingresso, essa mesa tem convite. O ingresso você paga, o convite você ganha. Você recebe, porque é pela graça. Mas eu destaco algo: para se servir dessa mesa, são necessárias algumas condições. De humildade, diga assim, humildade. Entender que você não é digno, que eu não sou digno, de tamanho favor, de termos uma mesa colocada diante de nós todos os dias. É importante reconhecermos a nossa miséria, que não temos méritos para nos assentarmos a essa mesa. E eu quero mostrar para você o quanto isso é importante. A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos. Jesus conta essa história em Lucas 15. Um pai tinha 2 filhos, e um desses filhos pegou a herança e foi para muito longe. É uma história conhecida de todos. Mas eu quero que você entenda alguns princípios aqui. Quando esse filho estava longe dos caminhos do pai, longe da casa do pai, e esse filho já tinha gastado toda a herança, distante da casa do pai, esse filho começa a estar no pior lugar que um judeu poderia estar. Esse filho começa arrumou um emprego para poder cuidar de porcos. E para o judeu, irmãos, isso era o nível mais baixo que você pode imaginar para ele. E a Bíblia diz que mesmo tendo esse trabalho, distante da casa do pai, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada de comer. Ao ponto que ele se desejava comer aquilo que o porco estava comendo. Ou seja, o tamanho do poço que esse menino estava enfiado. A miséria que ele estava passando. Ele estava, nem mesa ele tinha, ele estava desejando a mesa dos porcos. Mas ele se lembrou. A Bíblia diz que ele caiu em si. E ele se lembrou que ele tinha um pai. E que na casa desse pai tinha uma mesa farta. E ele decide voltar para a casa do pai. Porque ele fala, até os empregados do meu pai, até os servos do meu pai, se sentam em uma mesa farta. E eu estou aqui desejando comer a mesa dos porcos. E ele vai, e ele volta, e ele decide, eu vou tomar uma decisão, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas vou dizer para o pai, pai, eu não sou digno. E aí que vem. Eu não sou digno de sentar à tua mesa como um dos seus filhos.
faz-me como um dos seus empregados. Mas quando o pai vê o filho chegando, despido de toda a vaidade que ele saiu, se você olhar o começo dessa história, você vai ver o quanto ele foi arrogante na saída. Dá o que é meu. O pai estava vivo, ninguém recebe herança enquanto está vivo, mas ele foi arrogante. Não perguntou conselhos, tomou decisões próprias, foi viver uma vida de acordo com aquilo que ele achava que devia viver, com aquilo que ele achava que era o bom para ele. Ele não queria mais estar sob o domínio, sob as orientações do pai. Mas deixa que eu vou viver a minha vida. Então ele saiu nesse contexto. Mas ele volta, de um jeito muito diferente. E a Bíblia diz que o pai, ao invés de condená-lo, o pai o recebeu, o abraçou, o beijou, trocou as suas roupas e colocou sandália nos pés e um anel no dedo. Restabeleceu ele a posição que ele estava. E detalhe, fez a maior mesa que ele já tinha feito para receber o filho. Então, um dos princípios para nós assentarmos essa mesa é entendermos que nós não somos dignos de estar nela. Uma das coisas para nós nos servirmos dessa mesa e termos a dignidade de sentarmos é entendermos que eu só estou aqui porque o Pai é gracioso. Que eu só posso me sentar nessa mesa porque o Pai é misericordioso. Que eu só posso me servir nessa mesa porque o Pai é um Pai amoroso. Que quando Ele vê que eu venho despido de todo o meu eu, de todo o meu ego, Ele me abraça, Ele me beija, Ele me põe em condições eternas, Ele me dá o melhor e fala: filho, eu vou ter um lugar para você à mesa. Aliás, o seu lugar sempre esteve aqui. O Salmo 113, eu gosto muito que ele vai falar assim, no versículo 7 e 8, vai assim: olha, Ele levanta do pó. Entenda isso. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los assentar com os príncipes do meu povo. Todos nós que estamos aqui saímos de uma condição como essa. Todos nós que estamos aqui tínhamos uma miséria da qual Deus nos encontrou. Fomos tirados da miséria da qual nós estávamos prostrados nela, da miséria do pecado, da miséria do vício, da miséria da desgraça. Fomos resgatados do lixão deste mundo. Fomos encontrados, cada um na sua miséria. Mas entenda uma coisa: na cruz Ele nos resgatou deste lugar terrível. Na cruz Ele nos tirou. Ele falou assim: olha, eu tiro o pobre, eu tiro o necessitado, eu tiro o miserável do mundo de lixo e o faço assentar numa mesa com príncipes. Essa é a minha e a sua condição que nós estávamos. E Colossenses 1:3, ele vai dizer assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Não pode participar dessa mesa de qualquer jeito. Você nunca pode sentar essa mesa achando que você tem algum mérito para se servir dessa mesa. Mas você precisa reconhecer que essa mesa está preparada, é para você, e temos que estar nela. Mas alguém, Jesus, na cruz do Calvário, nos tornou dignos de estarmos a essa mesa. Por isso que ele vai falar, olha, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês devem fazer isso em memória dele, não para entreter, não para comer a ceia de vocês, é a ceia dele, do Senhor. A reunião é para isso. Essa ceia, ela é espiritual, ela não é material, ela não é um encontro social, é a reunião dos filhos de Deus, mas para lembrar que nós temos um Senhor, para lembrar que alguém nos resgatou, para lembrar que alguém pagou o preço por nós, para lembrar que alguém nos tirou do lixo e da miséria desse mundo. Por isso que o salmista diz: ele levanta do pó o necessitado e do lixo ele tira o pobre e faz-os assentar em meio a príncipes. Não podemos participar dessa mesa de qualquer jeito. A Bíblia vai ilustrar no Mateus 22 e em Lucas 14, Jesus falando sobre a ceia, o banquete do rei. E é interessante nós observarmos isso, porque
a Bíblia nos fala que o rei manda convidar a todos. Aliás, ele começa o convite para algum público seleto. E eles começam a dar sua desculpa. E o rei fala: está tudo preparado, a mesa está posta, o banquete está pronto. E manda os seus servos fazerem o convite, e os servos saem para convidar. E as pessoas pela qual estão sendo convidadas, eles começam a dar suas desculpas. Olha, eu não posso ir, eu me casei, eu não posso ir, eu comprei uma junta de boi, eu não posso ir, eu comprei um terreno, eu preciso ir lá olhar. Resumindo, tem algo mais importante para fazer do que participar dessa ceia. Tem coisas aqui terrenas que eu me estou envolvido que é mais importante do que me sentar a essa mesa. E aí o rei fala assim: então chame todos. Vá nos lugares mais sujos e mais pobres, vá nas favelas, vá nos barracos, vá nos casebres, bata nas portas, vá nos valados e chame a todos para vir participar do meu banquete. Entenda isso. O banquete, o convite é para todos, mas não aceita tudo. Eu vou repetir. O convite é abrangente, mas a entrada é seleta. A aceitação é seletiva. Porque em determinado momento daquele banquete, que todos foram convidados, o rei chega e vê um que não estava vestido com roupas nupciais. E ele fala: como é que você chegou aqui? Como é que você entrou aqui? Não podemos nos assentar a essa mesa de qualquer jeito. Não podemos assentar a essa mesa, servirmos desse banquete de qualquer jeito. E no final de Mateus 22:14, ele vai dizer assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu vou ilustrar aqui José. Vocês conhecem a história de José? José, quando foi preso injustamente, estava lá no calabouço por muitos anos, mas ele revela, Deus revela a ele o sonho do copeiro e do padeiro. Vocês conhecem essa história? Diga amém. Muito bem. Quando o copeiro diz: rei, você teve esse sonho aí que ninguém consegue adivinhar, mas tem um rapaz que está lá no calabouço, está lá na cadeia, está lá na miséria, está lá no buraco, está lá no monte de lixo. E o rei fala assim: ele pode talvez te ajudar. E aí o rei manda chamá-lo, mas entenda isso, mas para ele se assentar na presença do rei, na mesa do rei, ele teve que tomar banho, trocar as roupas, fazer a barba, cortar o cabelo, para poder assentar-se na mesa do rei. Estão me entendendo? Diga amém. Então não é de qualquer jeito, o chamado é para todos, mas para estar na mesa do rei, é assim: ele te chama da sua miséria, venha como está, mas ele só te recebe em santidade. É preciso estar com roupas limpas para sentar-se à mesa. Por isso que em Apocalipse 24:14 vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes, oh aleluia, no sangue do Cordeiro. Você pode vir como está, mas você não pode ficar como veio. A mesa do Senhor requer santidade, e essa santidade vem pelo sangue, nesta cruz que derramou pelo meu e pelo seu pecado. Nós precisamos nos banhar dele, nós precisamos tomar posse dele, nós precisamos estar limpos por ele, para sentarmos à mesa. Por isso que essa mesa, ela é para aqueles que são comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O convite é para todos, mas a mesa é para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, para que aceitaram o sacrifício na cruz do Calvário, para que se banharam e se revestiram deste sangue que purifica, que faz com que essas vestes sujas do pecado seja limpo, mais alvo que a neve. É este sangue que faz isso, mas eu preciso querer este sangue na minha vida, porque senão eu não posso participar dessa mesa. Porque essa mesa requer santidade. Sede santos,
porque eu sou santo. Venha, venha como está. Esse é o convite. Mas depois que você vem, é necessário passar por um processo de santificação, que isso é transformação. Nós precisamos ser transformados, cada dia mais santificado. Nós não podemos vir com a sujeira do mundo, com a miséria do mundo. Não podemos sentar à mesa com cheiro de lixo. Nós não podemos sentar à mesa com roupas de miséria. Nós precisamos deixar isso para trás e nos apoderarmos do sacrifício na cruz do Calvário. A mesa está posta pela graça, mas o acesso a ela é pela fé. E primeiramente, a fé nesse sangue derramado na cruz do Calvário. Voltando para Coríntios 11, versículo 24, o apóstolo Paulo chama atenção para um grande mistério. A ceia que eles estavam fazendo era totalmente diferente daquilo que Paulo tinha ensinado. Porque a ceia não é comer, é o partir, é ter comunhão. Eles estavam comendo até demais, eles estavam bebendo até demais, mas eles não estavam partindo. O comer, olha o versículo 26 o que diz: pois todas as vezes que comerdes esse pão, anunciais a morte do Senhor. Entenda isso, o comer é o anúncio da morte, mas o partir é um anúncio que o corpo continua vivo, que ele ressuscitou. A igreja é o corpo, então precisa ter um partir. O partir é comunhão, é mostrar que o corpo ainda continua vivo, que o corpo ressuscitou. E quando eu como, eu anuncio que ele morreu, mas quando eu parto, eu estou anunciando primeiramente que ele ressuscitou. E muito mais do que ele morrer, é que ele ressuscitou. Porque nós podemos crer no amanhã, é porque ele ressuscitou. Se eu tenho uma vida eterna com ele, é porque ele ressuscitou. Se eu vou passar a eternidade ao lado dele, se eu vou participar do banquete celestial na boda do Cordeiro, é porque ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, tudo isso seria em vão. Então comer é lembrar que ele morreu, mas muito mais é o partir, que vai anunciar que o corpo permanece vivo. E é o que eles não estavam fazendo. Paulo mostra que a falta de comunhão deles, eles estavam comendo a própria ceia e não a ceia de Cristo. E eu finalizo aqui. Paulo está nos advertindo que a ceia de Cristo é um convite para um olhar espiritual. A ceia de Cristo é um convite, não para um olhar social. Essa ceia é um convite não para um olhar de uma reunião social, é um olhar espiritual. Esse é o convite da ceia. Quando ele diz, fazei isso em memória de mim, ele está convidando para olharmos para a cruz. O convite da ceia não é para olharmos para o nascimento. O convite da ceia é para olharmos a cruz, a morte. Então, quando ele fala, façam isso todas as vezes, em memória de mim, ele está nos chamando a olharmos o sacrifício. O sacrifício que ninguém poderia fazer por nós. O sacrifício que nos garantiu a vida eterna. Um sacrifício que nos garantiu acesso à mesa. Então, quando ele chega e fala para os coríntios, vocês estão se reunindo de forma errada. Porque que memória há nessa reunião? Por isso que no versículo 23 vai dizer assim, porque o que eu aprendi, eu vos ensinei. Só que eu ensinei a vocês, mas vocês não estão pondo em prática. Porque teve uma noite trágica, uma noite terrível, uma noite na qual o Senhor Jesus foi traído. Aquela noite marcou para o apóstolo Paulo, que Jesus reúne-se à mesa, e aquela reunião foi a última que ele fez.
E ele falou assim: eu desejei muito, eu queria muito estar aqui sentado com vocês para participar dessa ceia. Mas aqui vai ter um que vai me trair. Aquela noite foi marcada pela traição de Judas, que entregou o Salvador por 30 moedas de prata. E aquilo ficou marcado na mente do apóstolo Paulo, porque ele vai lembrar desse momento que levou a Jesus à cruz, o sacrifício, os açoites, a coroa de espinho, as chicotadas, os cravos nas mãos, os cravos nos pés, a espada perfurando ele. Tudo isso partiu daquela noite. Começou ali, a noite em que Jesus foi traído. E por isso que o Senhor Jesus fala: olha, essa é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Lembre-se do que eu fiz por vocês. E essa reunião tem que ser isso. As nossas reuniões têm que ser isso. Essa é específica, porque nós estamos aqui para lembrar, primeiramente, o sacrifício que Jesus fez. Olhar para a cruz. O apóstolo Paulo nos convida a trazer um olhar espiritual, olhar para a cruz. E eles não estavam fazendo nada disso, muito pelo contrário. Eles estavam olhando: o que você trouxe aí? Ah, você trouxe picanha? Rapaz, eu trouxe um cordeiro. E o que você trouxe? Rapaz, que bom, vamos juntar aqui. Então quem tinha muito, comia muito. Mas quem não tinha nada, passava fome. Precisamos discernir que o corpo de Cristo somos todos. Mas também, a ceia traz um convite para olharmos para o futuro. Porque devemos fazer isso até que Ele venha. Ah, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, até que Ele venha, vai trazer um olhar para o futuro. O Rei está voltando. Um dia todas as lágrimas nossas serão enxugadas. Um dia nós receberemos do céu a notícia: olha, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Um dia nós vamos deixarmos de celebrarmos aqui esse banquete e vamos celebrar lá no céu, porque Ele vai voltar, e até que Ele venha nós estaremos aqui. Mas isso é só um preparo para aquilo que nos espera lá. E se você está sofrendo aqui, lá não haverá choro. Se você está sofrendo aqui, lá não haverá morte. Se você está sofrendo aqui porque algum parente, algum ente seu foi embora, partiu, mas lá não haverá morte. Lá haverá alegria, porque todas essas coisas se passaram. E nós nos sentaremos na mesa do Senhor, sempre, sempre. Então é um olhar para o futuro. Quando estão esperando a volta de Cristo aí? Então nós vamos fazer isso, é um tempo determinado. Essa reunião tem um tempo determinado. Essa reunião não é eterna. Essa reunião aqui tem um tempo determinado. É até que Ele venha. É uma promessa que Ele voltará. E enquanto Ele não voltar, nós estaremos aqui reunidos, celebrando a ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor também nos convida para olharmos para o céu. Também, dentro desse mesmo contexto, porque da mesma forma que Ele subiu, Ele voltará. Nos convida para esquecer um pouco o plano terrestre, que é limitado e passageiro, e nos traz para olharmos, nos convida para olharmos para este plano eterno. Mas a ceia do Senhor também nos convida para um olhar em volta. É por isso que Ele fala: quando forem comer, esperem uns pelos outros. É um olhar em volta, olhar ao nosso redor. Nós não existe igreja de uma só pessoa, não existe igreja de um só membro, e todos os membros do corpo são importantes. E eles não estavam observando isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu não vos louvo nisso, porque eles não olhavam em volta. E a ceia tem um olhar para que nós olharmos em volta. Esperemos uns pelos outros. E finalmente, eu queria invitar o louvor já para se posicionar.
pessoal para servir a ceia também pode se posicionar. E finalmente, a ceia de Cristo é um convite para olharmos para dentro. Examine-se o homem a si mesmo. Nós temos uma facilidade enorme de julgar os outros. Nós temos uma facilidade enorme de condenar os outros. Mas o convite da ceia mostra que o único lugar que nós podemos olhar é para nós mesmos. A Bíblia nos fala, Jesus contando que houve um fariseu e um publicano. Foram até o templo. E o fariseu olhava o publicano e dizia assim, batia no peito e dizia assim: ainda bem que eu não sou como esse pecador. Ainda bem que eu não sou como esse traidor. Ainda bem que eu não cometo os pecados que esse homem comete. E a Bíblia diz que o republicano não conseguia nem levantar a cabeça e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno. Tem misericórdia de mim. A proposta não é nunca que nós apontamos o dedo para um para o outro. A proposta nunca foi e nunca será acusarmos uns aos outros. A proposta é: examine-se a si mesmo. Mas também não é para deixar de comer. E assim como deste pão e beba deste cálice. É uma autoanálise. E o Senhor Jesus perguntou assim: qual dos dois saiu justificado dali? O fariseu, que se sentia que era o santo, ou o republicano, que se sentia um miserável pecador? Lógico que foi o republicano, porque mesmo em todos os seus pecados, ele sabia que ele era um pecador, carecendo de um Salvador. Nós vamos servir esses elementos e vamos fazer diferente, porque nós não somos a igreja de Corinto, nós somos a IBC em São Bernardo do Campo, amém? Amém. Nós vamos esperar um pelos outros. E quando você receber o seu cálice, em comunhão, você compartilhe com o seu irmão, troque um com o outro, quem estiver mais próximo de você, em sinal de: eu tenho comunhão contigo, eu sou igual a você. Nós somos carecedores da misericórdia de Deus para estarmos nessa mesa. E para quem é essa mesa? É para aquele que já recebeu ao Senhor Jesus como Salvador. Essa mesa é para aquele que aceitou a Cristo e deixou uma vida de pecado. Não é que nós não deixamos de pecar, foi falado isso na escola bíblica dominical hoje. Mas nós não vamos viver mais na prática do pecado. Então, para isso, você tem que receber a Cristo como seu Salvador. Você tem que estar fazendo parte de uma igreja, porque essa mesa é para os membros da igreja. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. A igreja é o corpo dele. Então você precisa estar ligado a um corpo. Você precisa ser membro de alguma igreja. E se você está nos visitando e é membro, está na bênção, na igreja da qual você faz parte, você é muito bem-vindo à mesa do Senhor. Mas se você já talvez até aceitou a Cristo como Salvador, mas ainda não passou pelas águas batismais, aguarde, o seu tempo vai chegar. Todos me entenderam? Digam amém, por favor. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, estaremos distribuindo os elementos. Você aguarde. Pode trocar com o seu irmão que está ao seu lado, se você assim já demonstrando comunhão. Mas aguarde para que todos comamos juntos. Vamos louvar o Senhor. Assim. O amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar
Está posta para nós, nós somos livres, nós não vivemos mais naquela miséria que Ele nos encontrou, nós somos livres, nos deu roupas novas, nos deu lugar à mesa, preparou uma mesa para nós, tudo isso em memória dEle, aleluia, tudo isso para a glória dEle. Isso é meu corpo, aleluia. Isso é meu corpo que é entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Senhor, está em nossas mãos, Pai. Esse pedaço de pão, Pai, que representa, Senhor, aquele sacrifício lá na cruz do Calvário, demonstrando um tamanho amor pela nossa vida, Senhor,
da qual nós não somos merecedores, mas esse amor nos alcançou, nos tirou daquela miséria do pecado que nós vivíamos, limpou as nossas vestes manchadas, nos deu roupas novas, nos deu acesso à presença do Deus Pai, escreveu os nossos nomes no livro da vida, nos deu a eternidade ao teu lado, Senhor. Aquele miserável pecador que eu era, Pai, mas este pequeno pedaço de pão representa um amor tão grande, Senhor. E agora, Pai, em obediência ao Senhor, nós estamos fazendo isso, Pai, como memorial eterno até que o Senhor venha. Em obediência a Ele, igreja, comamos toda a ceia do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Este é o cálice. É a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Soberano Deus, Pai, semelhante a este pão, que simboliza o corpo pregado na cruz do Calvário, o corpo do nosso Salvador. E da mesma forma, Senhor, esse cálice representa aquele sangue vertido, derramado, sangue inocente, sangue puro, carmesim. E cada gota derramada naquele Calvário, Senhor, tinha um propósito: salvar essa humanidade perdida, nos dar acesso, Senhor, acesso à Tua presença, Pai. Depois que cada gota daquele sangue foi derramado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos deu acesso à Tua presença, e não somente aqui, mas eternamente. Em obediência ao Senhor, cumprindo a Tua ordenança, bebamos todos. Aleluia. Ah, meu irmão, se você tem motivo para agradecer ao Senhor aí, dá um glória a Deus aí, diga a Ele que Ele é santo, agradeça a Ele por participar dessa mesa, agradeça a Ele pelo privilégio que Ele tem nos concedido.